Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando a série Parábolas de Jesus, tá? E a gente vai ler hoje sobre a parábola dos dois devedores. É contada também uma outra parábola em outro evangelho, a gente vai focar nessa agora, tá bom? Que é Lucas 7, 41 a 50. Aqui, Jesus estava num jantar e apareceu uma mulher que todos conheciam a fama dela, era pecadora, né? E ela se coloca aos pés de Jesus, derrama um frasco de perfume aos pés dele, chora aos pés deles e enxuga com os seus cabelos. E nesse contexto, Jesus dá uma lição para todos os presentes. A gente vai ler a partir do versículo 41, tá? Lucas 7, 41. Dois homens, assim, versículo 40 diz assim: Então disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a vocês. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e a outro 50, tá? Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? O que devia 50 ou o que devia 500, né? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Jesus explica: você julgou bem. Em seguida, virou para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Vocês não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Então aqui fala da história de dois devedores. Um devia 50, outro devia 500, né? Mas nenhum tinha condição nenhuma de pagar. E esse credor, que na verdade era o dono da dívida, ele fala assim: vocês estão perdoados. Quem que deveria se alegrar mais? Quem se alegrou mais? Aquele que recebeu o perdão da dívida maior. Porque nenhum dos dois tinha capacidade de pagar. Tá, aqui tá falando de dívida. Jesus quer ensinar sobre dívida, sobre devedor. Ele ensina várias coisas assim. Mas esse contexto não é isso. Quer dizer que nós, eu, você e todas as pessoas, prostitutas, pecadores, todos assassinos, todos tinham dívidas a serem pagas. Porque lembra que a gente ensinou no vídeo da Páscoa de semanas atrás, aí uns 8 vídeos atrás, eu falei, o salário do pecado é a morte. Nós não tínhamos como pagar. O que nós merecíamos era a morte. Mas Jesus pagou o preço por nós. Talvez você se julgue menos pecadora ou menos pecador do que aquelas pessoas que são assassinos, que são prostitutas ou qualquer coisa assim. O que você julgue aí que é terrível ser. Mas você também tinha uma dívida impagável. Aqueles também têm a oportunidade de receber o perdão de Jesus. E aquelas pessoas que se veem indignas são gratas ao Senhor. Muitas vezes a gente acha assim: mas eu não era tão ruim assim. Será? Falei até dos 10 mandamentos. Duvido que você cumpriu os 10 mandamentos, por exemplo, que é o básico ali, que tem muitas outras coisas. Se ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama o próximo como a ti mesmo? Não. Então você não merecia a salvação. Quando você entende realmente a profundidade de que você não merecia, por esforço nenhum você não conseguiria, você entende como Jesus é maravilhoso, que morreu no seu lugar. Ele te deu o perdão da dívida e por isso a gente serve a Ele com gratidão. Aquela mulher entregou todo o seu coração. Ela não teve vergonha de entrar num lugar que ela não foi convidada, chorar aos pés do Senhor, fazer tudo o que ela podia para o Senhor. Era o melhor que ela tinha para oferecer para Deus. Ela não teve vergonha disso. Mas quantas vezes na nossa vida a gente tem vergonha de se posicionar com posições, com pensamentos cristãos diante de uma sociedade toda bagunçada e pervertida que está hoje? Mas nós temos que pensar, nós somos perdoadas.
Nós somos livres da dívida do pecado. Nós recebemos a vida eterna porque Jesus pagou o preço. Isso é, se você já tomou a decisão de descer do muro e tomar a decisão de ter uma vida nova com Jesus. Mas se você já fez isso, será que realmente você faz tudo por gratidão? A sua dívida era impagável. Seu salário era o pecado e Jesus morreu por você. Agora a gente não serve mais para tentar comprar a salvação com as nossas boas obras. A gente serve por gratidão, como essa mulher. Ela não foi lá, Senhor, eu vou tentar ser boazinha agora. Não, ela entregou seu espírito, seu coração, sua adoração aos pés do Senhor. Nós precisamos fazer isso também, com gratidão, porque nossa dívida era impagável, era muito mais de 500. Era impagável a nossa dívida. Que a gente possa realmente servir ao Senhor com todo o nosso coração, com gratidão profunda, porque Ele pagou a dívida por nós. A gente corre o risco de ser parecido com os fariseus, que a gente às vezes lê o Evangelho e fala assim, nossa, esses fariseus, mas de ser legalista, de querer comprar a salvação com as nossas boas obras, com as nossas boas ações, achando que, nossa... Tem uma outra parábola que nem estava aqui pra gente ler, acho que está em Lucas mesmo, 18, se não me engano, fala o seguinte, chega e Jesus conta essa história, né, que não era a parábola, mas veio agora, vou contar para vocês, que existia um homem que tinha um servo, e ele chegou cansado do trabalho, e o servo também estava cansado do trabalho, e o servo tinha que servir o jantar para ele. Ele podia muito bem falar, poxa, você tá tão cansadinho, né? Senta aqui comigo. Não. A obrigação daquele servo era servir o jantar dele. E ele serviu. O que eu tô contando essa história para ilustrar para você? Depois disso, que ele fala assim, o empregado serviu tudo. E Jesus fala assim, nós somos como esse servo. Nós temos que fazer o que precisa ser feito, mas a gente não tem que se gabar porque nós fizemos alguma coisa. Você deve terminar de servir o Senhor, fazer o melhor para Ele ainda dizer, eu sou um servo inútil. Porque, na verdade, é muito pouco o que a gente faz para Deus perto do que Ele fez. Ele entregou a vida, Ele enfrentou a cruz, a morte, o sofrimento por você. E às vezes a gente não acorda mais cedo para ler a Bíblia, um exemplo. A gente não tira um tempo para falar de Jesus para outra pessoa. A gente não se esforça para nada. Se Ele entregou a própria vida, o mínimo que a gente pode dar é a própria vida por Ele. Lógico que é difícil na situação e tudo mais, eu sei, Deus sabe, conhece sua vida. Mas que você decida de todo o seu coração ser grato a Deus e servi-lo com gratidão. Aquele que foi muito perdoado, muito ama. E muito exerce esse amor por Jesus. É grato e vive com alegria, com gratidão, servindo. Não mais para pagar a salvação pelas suas boas obras, mas para servi-lo com gratidão, por amor de coração. Porque fala assim, aquele que foi muito perdoado, ele muito ama. Quando a gente para reconhecer que nós não merecemos a salvação por nós mesmos e Cristo pagou, isso é profundo demais. Porque a gente vive numa cultura de merecimento. Não, eu mereço, eu vou na igreja de domingo. Eu mereço porque eu leio a Bíblia todo dia. Eu mereço porque eu dou cesta básica para os pobres. Eu mereço, nós não merecemos nada. O que nós mereceríamos era o castigo. Agora então, diante de ver que Jesus nos salvou, nos livrou desse castigo, nós vamos servi-lo com gratidão, com amor profundo, servindo a Ele, obedecendo e levando o Evangelho para mais pessoas. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no seu coração, que você possa crer, entender e colocar em prática na sua vida. Não deixe o inimigo fazer você esquecer dessa mensagem, dessas parábolas que nós temos contado. Coloque em prática. Curta, comenta, compartilha, leva a palavra de Deus para mais pessoas, da sua maneira, do seu jeito. Lógico, do seu jeito quer dizer assim, falando, mandando mensagem, isso aqui, mas leve a mensagem verdadeira de Jesus que está na Bíblia. Tá bom? Ó, um grande abraço bem apertado para você, ó. E até o próximo vídeo.